Ora, boa tarde, seus ouvintes. Vamos iniciar então a nossa entrevista com o Dr. Miguel Martins, que é o candidato da CDU, Coligação Democrática Unitária, à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. O Dr. Miguel Martins é geógrafo, tem 34 anos, reside em Paredes de Gravo, Pinheiro de Lafões, é dirigente nacional do Partido Ecologista Os Verdes. Boa tarde, Sr. Doutor. Sr. Doutor, pela segunda vez, o Sr. Doutor volta a candidatar-se à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Considera que agora estão reunidas as condições para a CDU ter um eleito na Câmara ou provavelmente noutro órgão do município? Bom, antes de mais, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Lafões. É com enorme prazer que estou aqui também pela segunda vez, já sou primeiro candidato da CDU à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Realmente é a segunda vez que a CDU me propõe para ser o primeiro candidato à Câmara Municipal, embora que eu já tenha também, este é o quarto ano, as quartas eleições em que eu tenho integrado nas listas da CDU, quer às Assembleias de Freguesia, quer à Assembleia Municipal e também à Câmara Municipal. E tinha perguntado se realmente estão reunidas as condições para a CDU este ano ter eleitos nos órgãos, quer municipais, quer também das Assembleias de Freguesia. Nós, na CDU e no Partido Ecologista Os Verdes, o partido que eu represento, nós somos uma força política que hiberna durante 4 anos. Ou seja, nós ao longo destes últimos 4 anos temos feito um trabalho que, a nosso ver, é exemplar, poderia ser mais, como é óbvio, mas não estamos também eleitos em nenhum dos órgãos, quer nas Assembleias de Freguesia, na Assembleia Municipal, e também mais difícil tem sido eleger para a Assembleia, para a Câmara Municipal. Se calhar estamos a rondar, a falar na ordem dos 1.500 votos para eleger um vereador. É óbvio que a CDU fazia falta na variação e também, como é óbvio, na Assembleia Municipal. Mas, como estava a dizer, fruto do trabalho que temos desenvolvido, não estamos hibernado durante 4 anos, como algumas forças políticas, quer ao nível de Oliveira de Frades, em concreto, quer também dando voz às preocupações das pessoas de Oliveira de Frades, sobretudo através dos nossos deputados da Assembleia da República, quer do Partido Ecologista Os Verdes, quer do Partido Comunista Português. Podia enumerar uma série de ações que temos feitos ao longo destes anos, várias perguntas, aliás, a maioria delas acompanhadas também por esta rádio e outros órgãos de comunicação social aqui da região. Podia recordar aqui uma pergunta que fizemos ao Governo relativamente ao Centro de Emprego de São Pedro do Sul, que abrange também o Concelho de Oliveira de Frades, em que, salvo erro, em 2010, estava a convocar todos os desempregados para virem assistir a uma publicidade de uma empresa privada, ou seja, sob ameaça em que, caso não comparecessem nesta dita sessão de publicidade, cortariam o subsídio ou eliminariam a inscrição no Centro de Emprego. Temos feito também outras perguntas, nomeadamente atrasos no pagamento dos terrenos da A25, que também abrange ali a zona de Oliveira de Frades, sobretudo Regoso, mais a freguesia de Regoso. Temos feito também uma pergunta da freguesia de Oliveira de Frades, com a construção de uma mini hídrica, ou a possível construção de uma mini hídrica em Travassós, na freguesia de Oliveira de Frades, que por acaso, felizmente, não veio a ocorrer. Isto também era um projeto, na altura da iniciativa do Governo Sócrates, de tentar arrecadar algum dinheiro à custa da dilapidação dos recursos locais. Isto sem dar cavaco, quer sobretudo às autarquias locais. Depois também fizemos, recordo-me de outra pergunta ao Governo, e outro comunicado à imprensa, de outra visita à etar da zona industrial Sequeirô, que fica localizada na freguesia, na atual freguesia de Seixães,
em que a Câmara tinha uma hectare ao abandono, num estado de funcionamento muito tédio, em que colocava também em causa a segurança das pessoas. Aliás, num dos tanques tinha pinheiros com cerca de 2-3 metros de altura. E faço este trabalho também, neste caso, pelo Partido de Ecologistas Verdes, mas como poderia ser do PCP ou de independentes que constituem a CDU. Rapidamente a Câmara se aprontou a colmatar, pelo menos, a lacuna que era visível, que era a reabilitação da hectare, ou seja, o corte da vegetação envolvente, a colocação de um perímetro, ou seja, uma rede de segurança. Isto também dá mais razão a nós, não é? À CDU, que se sem eleitos temos este poder de fiscalização, imagino que não seria estarmos representados na Assembleia Municipal, que é o órgão competente para fiscalizar e para exercer um poder efetivo junto. E o Sr. acha que com estas ações realmente conseguiu capitalizar, digamos, um eleitorado que agora lhe dê realmente o voto para estar na Câmara Municipal, ou sente que ainda há aqui algumas reservas em relação à CDU? É assim, nós temos sido coerentes com o nosso trabalho. E se as pessoas também, se fosse pelo trabalho, é óbvio que acho que teríamos a possibilidade de eleger. Mas isso só depende, como é óbvio, das pessoas. Mas como estava a enumerar, não foi só este o trabalho, foi muito mais. Desde uma pergunta ao Governo sobre o encerramento de escolas e a fusão de agrupamentos escolares no Conselho de Oliveira de Frades. Outra pergunta que referi foi do PCP, esta dos Verdes, constante furto de cobre ali na zona de Vozela, que interferia ali com a freguesia de Regoso e de Esteriz. Outra, também que abrange a Oliveira de Frades, que é a retirada da ambulância do INEM de Vozela. Isto quando foi negociado pela redução das urgências, dos SAPs. Outras perguntas, por exemplo, na área da saúde, diretamente, que abrange também o Conselho de Oliveira de Frades, o número de perguntas constantes que temos feito ao Ministério da Saúde e até mesmo confrontando o próprio Ministro nas comissões de saúde sobre o tempo de espera da primeira consulta da especialidade no Hospital de São Teutónio, em Viseu, em que há especialidades em que há pessoas que estão há mais de um ano pela primeira consulta da especialidade de dermatologia, por exemplo, e urologia, há pessoas que aguardam 3 anos. E face a um conjunto de perguntas que pelo menos já vêm em 3, apesar do Governo não nos responder muitas das vezes diretamente, ainda obtemos uma das respostas, que tentam fugir do assunto, desviar o assunto principal, que é dizer-nos qual é o tempo médio de bem, quer dizer, o tempo máximo de resposta à primeira consulta da especialidade, mas de qualquer forma a nossa insistência tem dado frutos. E um deles é que tem vindo a reduzir a lista de espera, segundo o Governo nos tem dito, e por outro lado tem havido um aumento do número de profissionais de saúde, nomeadamente na área da dermatologia, e como tal achamos que é importante. Outra pergunta que temos feito ao Governo foi relacionada com a barragem de Ribeiro, por causa dos alegados prejuízos causados pela donação. Estes alegados, porque não temos certeza, como é óbvio, e isso é a competência do Governo fiscalizar ou não. Outra também relacionada com a barragem de Ribeiradia, que foi feita este ano, e que tem a ver com o abate indiscriminado, ou seja, uma decisão do próprio Governo a permitir o abate indiscriminado de sobreiros. Ora, quando existe uma declaração de impacto ambiental que permite a construção condicionada da barragem de Ribeiradia, e o que diz a declaração de impacto ambiental é quando há árvores de valor paisagístico ou de valor ecológico devem ser replantadas, ou seja, retiradas daquele local e transplantadas para o local na envolvente da própria barragem. Isto não foi o que aconteceu. Eles basearam-se
numa questão que permite o corte dos sobreiros e depois uma nova plantação, não na zona envolvente, mas numa serra ali próxima. Muito bem, doutor, já me não é. Só queria referir mais outra questão, também importante. Foi uma pergunta que um dos partidos, os Verdes, que integram o CDU, que fez, foi a necessidade de requalificar urgentemente a Estrada Nacional 16, sobretudo em que, onde atravessa o Concelho de Oliveira de Frades, está em mau estado, colocando em perigo a integridade física de quem a utiliza. Pois, doutor, pelo seu trabalho, como é que poderá então caracterizar hoje o desenvolvimento do Concelho de Oliveira de Frades? Acha que realmente o Concelho tem estado parado? Há alguma coisa de positivo nesta gestão camarária ou não? Bom, antes de mais, nós entendemos uma candidatura como um conjunto, não apenas de uma única pessoa, ao contrário do que algumas candidaturas ou alguns candidatos acham. Nós na CDU não. Nós na CDU somos um projeto coletivo, com pessoas do Partido Ecologistas Verdes, com pessoas do Partido Comunista Português e números independentes, que se calhar até é capaz de ser a maioria nas atuais listas de Oliveira de Frades. Como é que viríamos o Conselho? Ou seja, segundo eu entendo, está a perguntar que avaliação fazemos, que a CDU faz da gestão autárquica. Bom, antes de mais, poderia aqui referir 2 ou 3 questões importantes. Estas eleições ocorrem num período extremamente complicado para a maioria dos portugueses. Isto fruto das opções políticas da Troika estrangeira e também da Troika portuguesa. Sobretudo, a que está agora no governo, o PST e o CDS, mas também não podemos esquecer o PS, que contribuiu, ou seja, foram estes 3 partidos políticos que assinaram o acordo da Troika, que tem condenado muitos jovens, muitos idosos e a maioria dos portugueses, não é de todos, não é? As grandes empresas continuam a ter hoje mais lucros do que tinham em 2009, mas a maioria dos portugueses. E nestas eleições, votar também no CDS e no PST é estar a reforçar também o poder de Passos e de Portas, continuando a dar legitimidade ao roubo ao trabalho com direitos à habitação, à saúde, à educação, à mobilidade, à cultura, à água. Mas concretamente, doutor, como é que realmente eu peguei nisto para dizer outra coisa, que é, podemos fazer uma comparação entre aquilo que é a tendência do Governo e a tendência em Oliveira de Frades. Aliás, são exatamente o mesmo os 2 partidos que estão no Governo e também têm a maioria em Oliveira de Frades. Por exemplo, em termos de votação, nas últimas eleições legislativas, o CDS, conjuntamente com o PST, estamos a falar da soma, obteve cerca de 66%. Ou seja, 2 em cada 3 pessoas votaram no PST e CDS. E também, a nível local, 3 em cada 4 votaram também no PST e CDS. O Governo, logo no início deste mandato, aumentou o IVA da eletricidade. Eu percebo, e as questões nacionais têm implicações locais, mas podemos andar agora à roda de discutir as questões nacionais. Eu queria concretamente como é que vê as gestões camarárias nestes últimos anos no Conselho de Oliveira de Frades. Dizer que, e exatamente comparado, é que esta não há muita roda das questões nacionais. Não, esta medida. Mas estas eleições têm as suas implicações, mas também contribuem pelo plano nacional. O país é um conjunto de localidades, não é? Pois, nós estamos concretamente agora a falar do Oliveira de Frades. Exato, mas se me permitir, eu continuo. Que é o seguinte, eu falei do aumento do IVA a nível nacional. A nível local, o que é que acontece? Houve um apagão por decisão de camarária, houve um apagão da iluminação pública entre as 2 da manhã e assim. Ou seja, isto incluindo dias de Natal, fim de ano, quando as pessoas... A solução é que preconizava. A solução para isso? Sim. Primeiro, tem a ver com porque eu depreendo que esta medida foi tomada para reduzir custos, que, enfim, também hoje são necessários fazer reduções de custos
Portanto, considera que a medida não foi a mais adequada? Claro que não foi. Havia outras opções. A primeira é substituir o tipo de iluminação que seja uma iluminação mais eficiente, logo mais económica. Isso é a primeira. Segundo, se a iluminação está lá, é porque é precisa. Se não é precisa, foi um desperdício ao longo destes anos todos. Primeiro. Isso foi um desperdício, tem que ser corrigido também, mas... Não, mas foi um desperdício feito pelo próprio PSD. Pois, mas... Segundo, tem a ver também com a tendência criada no Conselho, que é o modelo do urbanismo e de ordenamento do território que foi criado, não é? Em termos de expansão, ou seja, se há expansão da parte urbana, logo é necessário uma infraestruturação da parte da autarquia. Logo, esta infraestruturação inclui também a parte da iluminação. Logo, isto no futuro, vai acarretar mais custos. Esta foi uma das soluções. Depois, há outra tendência aqui muito parecida, que é, por parte do Governo, que é o desmantelamento e incentivo à privatização da escola pública. Esta Câmara Municipal fez uma coisa muito interessante e muito curiosa, que é uma privatização embrulhada, ou seja, contratou atividades de enriquecimento curricular por intermédio da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Frades. Em vez de contratar diretamente os professores para darem estas aulas, não, contratou uma entidade que supostamente não tem nada a ver com a área do ensino, que é a Santa Casa da Misericórdia. Isto, segundo a justificação, era para acelerar um bocado o processo. Bem, isto é exatamente a mesma coisa, na nossa opinião. Depois, estou a fazer aqui a comparação entre o que é a política do Governo e a política ao nível local, não fosse estes dois governos, o local e o nacional, também da mesma cor partidária do PST. A outra coisa tem a ver, por exemplo, com o encerramento de escolas públicas. A tendência da Câmara Municipal, que está nas atas, é o encerramento de escolas e a intenção da criação de um centro escolar e como tal, paralelamente, encerrar outras escolas pelo Conselho. Mas o Sr. entende que há escolas que deviam continuar mesmo tendo pouca frequência? Porque muitas vezes também se fala muito no encerramento de escolas, mas eu não sei se, na sua opinião, considera que se devam manter escolas com 3 ou 4 alunos, não é? O que falam é muito, e um dos argumentos não sei, é a redução de população. Da população e do número de alunos. Bem, ao longo destes anos, encerraram mais de 4.000 escolas no país. Pois, mas eu agora quero falar concretamente sobre Oliveira de Frades. Mas Oliveira de Frades, concretamente, é assim que está a ser encerrado. Então, exatamente. Justifica-se ou não as escolas justifica? Que foram encerradas, quantas é que voltaram a abrir? Quantas é que voltaram a abrir aquelas que encerraram? Nenhuma. Provavelmente continuam a ter alunos. Não tinha alunos. Eu vou dar um exemplo. Mas Oliveira de Frades, o que é que encerrou e o que é que não devia ter? Há uma população da freguesia de Ribeiradia, que é Espindelo, que é uma freguesia muito pequeníssima, uma povoação muito pequena, em que tem 9 crianças, até aos 10, 12 anos. 9 crianças. Veja lá se esse, conjuntamente com outras, não daria para manter ali uma escola. Conjuntamente com outras, mas... Sim, estamos a falar de 9 numa população de 30 pessoas. 9 crianças de 30 pessoas. Por volta disso. Mas o doutor acha que com 9 crianças é de manter a escola aberta? Não, estamos a falar de, sabe, com certeza conhece São João da Serra, Varcelas, por falar de Estoril, Rioso. Já viu a discriminação que existe em que, sobretudo os alunos que moram nestas freguesias e que moram em Oliveira de Frades? É que o miúdo, para chegar à escola, a escola abre às 8h30, tem de sair de casa por volta das 7 menos um quarto da manhã, e chega a casa por volta das 7 e um quarto da noite. Passa 12 horas em casa. Quando a direita fala muito em produtividade, veja lá qual é a produtividade de um aluno que mora em Estoril, ou em São João da Serra, ou Arco, ou Varcelas, e outros que moram ali junto ao lado da escola. É que depois ainda há outra coisa, é que o aluno que mora em Rebozo, ou de Estoril, acaba por vir mais cedo para a escola, porque a carreira de autocarros, a empresa de autocarros, a empresa de caminhagem, só tem um autocarro para
fazer 2 percursos, e então deixa-os mais cedo e depois ainda vai fazer outro percurso, ou seja, eles acabam por estar ali mais de meia hora, 45 minutos à espera. Mas então o Sr. Doutor advoga então que, mesmo com poucos alunos, devem-se manter as escolas abertas? É óbvio que tem de ser de casa a casa, mas, claro... Concretamente em Oliveira de Frades, o que eu gostava de ouvir é se realmente há situações que o Sr. Doutor considera que não deviam ter fechado e porquê é que não deviam ter fechado. E se realmente fecharam e não se acautelaram as questões dos transportes e outras situações, porque os alunos, o facto de se deslocarem, poderão estar com melhores condições de ensino. Sim, Enfim, e portanto isso também seria positivo. Não sei qual é a opinião do Sr. Doutor. Nós somos contra esta Porque acho que também de escolas. Se é fechar. Não estamos a falar de uma, estamos a falar em que tem alunos, e isto com a construção do centro escolar vai ser uma razia, digamos assim. Mas depois também é mais um serviço público que encerra, provavelmente o que tem acontecido também com a extinção das freguesias, é que no Concelho de Oliveira de Frades foram 7 extintas, de 12. Depois foram criadas mais 3, mas foram 7 que se extinguiram. Isto foi uma decisão de quem? Do PSD, do PS. Pois, mas eu continuo, e não vou estar agora muito tempo à volta das escolas, mas eu continuo a perguntar se a extinção se justificou ou não justificou. Porque não basta dizer se extinguiram 7, não se extinguiria, mas também diz que criaram mais 3. Ok, estou a falar das freguesias. Sim. Estou a falar das freguesias. Porque aliei a parte da educação, das escolas, às freguesias, que é um serviço público, que é prestado às populações. Estava a falar em que na extinção das freguesias? Sim, estava a falar agora na extinção das freguesias. E como é que foi esse panorama? O Sr. Doutor considera que... Como eu estava a dizer, encerraram 7 freguesias e foram criadas 3 novas. Ou seja, passou aqui a 12, passaram para 8. Isto, como estava a dizer, foi uma decisão do PST, a nível nacional, do CDS e do PS, ou seja, o PS também está, digamos que, com o rabo entalado, porque estava definido no acordo da Troika, também com a assinatura do próprio... Não vê nada de positivo nesta extinção de freguesias e na união das freguesias? Nós, é óbvio que não vimos. Se calhar o PST é capaz de ver positivo, né? Porque dá a ideia que isto foi arranjado, esta organização foi arranjada em função da votação do PST. Isto pode ser um dos argumentos do PST, para eles é capaz de ser bom. O que nós vimos é que são freguesias que estavam próximas das pessoas, por exemplo, em Rigoso e Indústrias, em que não há transportes entre as duas sedes de freguesia, não é? Em que as pessoas, cada freguesia tem uma identidade própria, e como tal não vem criar nada de novo. Aliás, até poderá fomentar, como já tem acontecido, pelo menos aquilo que se tem visto, alguns conflitos entre estas próprias freguesias. O que nós defendemos e temos nas nossas propostas é que nas freguesias que foram extintas, procurar manter a mesma identidade, respeitando, como é óbvio, a lei, dando, por exemplo, na freguesia de Rigoso, o que procuramos é que o atendimento seja efetuado pelo Presidente e pelos eleitos, ora em Rigoso, ora em Distritos, mantendo a mesma identidade e o respeito pelas pessoas. E também não podemos esquecer que a extensão das freguesias aconteceu hoje, aconteceu no passado recente, mas assim que haja uma nova reorganização ou cor, digamos assim, da Assembleia da República, é a nossa intenção devolver novamente as freguesias ao povo. Mas por aquilo que me disse, o Sr. Doutor, mesmo com a união das freguesias, é possível potenciar condições de vida às populações. Portanto, o facto de me dizer que o atendimento
pode ser feito numa localidade ou noutra. Eu não estou a dizer que, eu não disse que a reorganização das freguesias que ia potenciar a qualidade de vida. O que eu disse é que o que nós pretendemos no CDU é minimizar aquilo que é o constrangimento criado pela extensão das freguesias. São coisas completamente diferentes. Muito bem, Sr. Já que estamos a falar em desenvolvimento e falamos também em algumas medidas que a CDU irá propor, certamente, se for eleito, podia concretizar realmente que medidas fundamentais é que a CDU vai propor, se for eleito, para fixar a população no Conselho de Fades e criar realmente um desenvolvimento harmonioso do Conselho. Nós temos 3 ou 4 pilares fundamentais que queremos e que defendemos. O primeiro passa pela coesão territorial. Ao longo destes anos, ou seja, eu poderia dar aqui uns dados mais em concreto, em 10 atos eleitorais, o PST, elegeu 38 dos 50 mandatos para a variação, ou seja, 70%. 70%. Estamos a falar, 10 atos eleitorais, eleitos 5 por cada ato eleitoral, dá 50, logo... Sim, mas não vamos perder muito nesses números. Portanto, é importante. Os nossos ouvintes sabem que realmente o Conselho de Oliveira de Frades tem sido realmente, digamos, gerido por PSD. Fundamentalmente. Portanto, olhar para o passado. A gente sabe que o PSD tem passado pela Câmara Municipal. Pois, mas vamos estar agora em tem alergia ao passado. E tem alergia às suas origens, não é? Basta ver pela identidade da própria sede Conselho, que não tem identidade. Aquilo que era a identidade local... Mas coisas concretas que propostas é que a CDU tem para... dizer coisas assim concretas. Não, se eu estou a falar muito de identidade, vai-me focar ali os números dos eleitos do PS e isso é muito vago para o eleitorado. Coisas concretas, doutor. O que é que a CDU propõe para o desenvolvimento do Conselho? Para dizer que, ao longo destes anos, primeiro, como estava a falar, desapareceu a identidade do Conselho. Basta pegar na antiga estação de comboios, onde é que está? Desapareceu. Por outros interesses imobiliários. Ao contrário da São Pedro de Sul e de Vozela, que preservaram as estações de comboio. O que é que propõe concretamente, doutor? Vai retomar a linha do caminho de ferro? Já estou estamos muito assim, uma coisa muito vaga, numa de identidade, mas as pessoas querem coisas concretas. Mas as pessoas querem coisas concretas, doutor. Que medidas é que a CDU propõe para o desenvolvimento do Conselho? Nós estamos aqui muito... Tem muitas medidas. Então vamos a elas, doutor. Mas antes de chegar às medidas em concreto, queremos mostrar 4 visões que temos para o Conselho. A primeira coisa, e por isso é que eu fui buscar o passado, porque é importante analisarmos o passado e aquilo que tem sido a governação de Oliveira de Frades para perceber o futuro. E o que tem acontecido no passado é que estes executivos, de maioria PST, o que têm feito é uma discriminação ao nível do Conselho. Ou seja, houve uma aposta clara na sede do Conselho e tudo o resto foi esquecido. Aliás, basta ver os dados dos últimos censos. Oliveira de Frades, no contexto da região, não perdeu muita população. No entanto, ou seja, aumentou. No entanto, se virmos à escala concelhia, verificamos que há um aumento da população em Oliveira de Frades e de Souto, que é a periferia de Oliveira. E houve uma perda de 1000 habitantes nas outras freguesias, nas outras 10 freguesias, sobretudo as freguesias rurais. E é nesse sentido que queremos. Qual é a visão que queremos? É ter uma vila sugadora de atividade, ou seja, com políticas que incentivem a um aglomerado sugador de atividades e de pessoas, ou queremos um conselho assimétrico e coeso? Nós na CDU temos uma resposta muito clara. Queremos atenuar ao máximo este tipo de discriminação que tem existido. Com medidas, doutor? Já lá vou. Mas aqui... Já lá vou, não... Mas aqui nós, quando demos conta, temos o nosso tempo passado e ficamos assim um bocado para as generalidades. Porque a população disse que realmente aumentou na sede da freguesia e isso houve uma razão, provavelmente. Sim, claro. Qual é a razão? Eu estava a tentar
Dizer. Que a razão principal tem a ver com as políticas que têm seguido pela Câmara Municipal, em que, em termos de acessibilidades e transportes e comunicações, por exemplo, sabe o que é morar numa freguesia como Pinheiro, como Reioso, como Destriz, como São João da Serra, em que nem sequer tem acesso à internet móvel, nem sequer tem acesso a um direito constitucional, que é um canal público de televisão. Porquê? Por causa de... E por isso é que temos que ir buscar a política nacional. Por causa da passagem para a televisão digital terrestre. Pois, mas não será provavelmente só a questão da televisão que vai fixar a população toda. Mas é uma das medidas. Mas a população de recursos para Oliveira e para Souto, provavelmente porque aí se situa, por exemplo, um grande setor industrial, não é isso? E não é só isso. E agora, que medidas é que o setor propõe para que a população se fixe nas aldeias também? Por isso que está a falar uma rede de transportes. Por isso que eu estava a dizer que há coisas que são fundamentais. A primeira coisa é melhorar as acessibilidades, é ao nível, uma política diferente ao nível das telecomunicações, das acessibilidades e também dos transportes. Outra é ao nível da habitação. Também o investimento nas áreas rurais da autarquia. Outra é a valorização das atividades agroflorestais. E investimento, e para além disso, também uma valorização das próprias atividades agrícolas e florestais, conduzam, como é óbvio, à criação de emprego dentro das próprias freguesias rurais. Achamos que estas medidas, estas políticas generalistas são o fator fundamental para desenvolver o Concelho de Oliveira de Frades. Depois há outra questão também, que não é menos importante. Eu estou a falar de um modo geral, que já passo ao modo particular. Que é, hoje temos um concelho que, de gênese agrícola, como é óbvio, passou também pela avicultura, que até foi a gênese da parte industrial, e sabemos que hoje cria grande número de postos de trabalho. No entanto, não sabemos como é que a situação vai ser daqui a 10 ou 15 anos, sobretudo quando estes postos de trabalho são muito permeáveis, ou seja, estas empresas são muito permeáveis face à situação e à conjuntura nacional e internacional. Por isso, o que nós achamos que, de forma a minimizar estes impactos, caso a tendência continue numa situação económica difícil face a este tipo de políticas de direita, o que pretendemos é diversificar as próprias atividades, como é óbvio, não só ligadas, como é óbvio, à parte agroalimentar, aos recursos do próprio Concelho, mas também diversificar dentro do próprio Concelho essas mesmas atividades para que as pessoas não se necessitem de se deslocar como tem acontecido. Basta ver que quem mora em Barcelos, ou em São João da Serra, ou em Ribeira Dia, e que trabalha na zona industrial, e gasta mais de 100 euros por mês em combustível, nas deslocações de casa de trabalho. Isto também é um dos fatores que tem levado e empurrado as pessoas para o centro. Uma questão de melhores transportes públicos, é isso? Claro que sim, transportes públicos, ou adaptar a uma rede de transportes públicos. Ou seja, por exemplo, não há uma ligação entre o centro da vila e a zona industrial em transportes públicos, que seja adequada. Este era um dos nossos pilares. Outro pilar que nós também temos na CDU para o Concelho é a valorização das atividades das artes e do desporto. Têm sido dois focos que têm sido esquecidos, de um modo geral, pela própria autarquia. Ou seja, nós não queremos que as pessoas passem 24 horas a tentar sobreviver, como hoje acontece, mas que tenham tempo para trabalhar, e num trabalho com direitos, tenham tempo para descansar e também tenham o seu tempo para o lazer. E como é óbvio, achamos que é a responsabilidade da Câmara Municipal proporcionar duas vias. Uma, ao nível das artes e da cultura, proporcionando uma diversificação para a própria população, e por outro lado também ao nível do desporto, não só de futebol. O investimento tem sido canalizado para o futebol e para as infraestruturas e equipamentos desportivos ligados ao futebol, e achamos que o desporto é mais do que futebol. Então, que outro tipo de equipamentos é que a doutora entende que o Oliveira de Frades deveria ter? O que é que faz falta então em Oliveira de Frades em termos desportivos, doutora? Um equipamento desportivo, não é preciso
quando estou a falar, a Câmara disponibilizar os equipamentos, ou disponibilizar as condições para que as pessoas possam realizar atividades esportivas, pode, por exemplo, ser facilitar o transporte para que as pessoas do Conselho consigam realizar atividades esportivas, sobretudo também, por exemplo, ao ar livre, como o atletismo e por aí fora. Depois temos outra coisa também não menos importante que também temos de valorizar, que é valorizar a pessoa enquanto ser humano. E como tal, temos de criar políticas que sejam dirigidas para valorizar o ser humano, zelando pela sua integridade física, nomeadamente melhorando o nível das acessibilidades, das redes viárias, para reduzir e evitar vítimas nas vias do Conselho. E também zelar para que haja uma redução do número de acidentes de trabalho. Isto tem articulação com outras entidades, nomeadamente da Autoridade para as Condições de Trabalho, associações empresariais, sindicatos, etc. Pois isso, mas isso não competirá concretamente à Câmara Municipal. Estamos Não é para fiscalizar as condições de trabalho, não é? Na sua opinião, então, o que é que compete à Câmara Municipal? Isto gostava eu de saber que o Sr. é que é o candidato. O que é que vai fazer, o que é que lhe Então, compete aquilo que eu fazer? estou a dizer, nada compete à Câmara Municipal. Não estou a dizer que nada compete. Eu digo que fiscalizar as condições de trabalho dentro de uma empresa não será propriamente uma competência da Câmara Municipal. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi, conjuntamente com estas autoridades que existem, Eu queria minimizar e valorizar o papel das pessoas e a integridade física, e uma delas é realmente reduzir o número de acidentes de trabalho. Pois eu digo, mas isso não é uma competência específica da Câmara Municipal. A competência da Câmara Municipal não é defender, neste caso, os mais de 10 mil eleitores, residentes do Conselho. Que o Sr. propõe este que vai fiscalizar as empresas? Não, o que estou a falar foi aquilo que ele disse, é zelar por isso. Isto em articulação com estes organismos. Outra questão é zelar pela segurança alimentar. Por exemplo, se já quer medidas em concretas, sim, é tornar um município livre de organismos geneticamente modificados. Primeira questão. Segundo, há situações dessas no Conselho de Farateado? Se há, com certeza, é assim, basta ir a uma prateleira de uma loja que tem lá óleo alimentar, que é... Então, e a Câmara Municipal vai proibir... Não, mas a plantação ou vai avisar os consumidores? Pode, por exemplo, nas cantinas públicas não permitir... Ou seja, vamos a coisas um pouco mais concretas. Por exemplo, em termos do saneamento básico, o abastecimento de água, como é que o Sr. vê o panorama do Conselho de Oeiras e o que é que a CDU propõe para resolver as situações que provavelmente não sejam tão bem? Se quer medidas concretas... Mas eu não quero. O eleitorado é que realmente Mas é preciso enquadrar... o eleitorado elege as pessoas de acordo com aquilo que efetivamente elas propõem. Sim, a competência da Câmara não é... E a mim o meu papel é procurar realmente que os candidatos realmente apresentem ao eleitorado as suas propostas concretas. Passo aqui a apresentar algumas medidas. E já lá iria a parte do cinema. Mas antes de mais, a primeira, e que é fundamental, é a participação. É levar a que as pessoas participem. E uma das questões em concreto, já que me pede questões em concreto, é deslocalizar as reuniões da Câmara Municipal e das Assembleias Municipais pelas atuais 12 juntas de freguesia. Isto porquê? Porque com horários adaptados à população, para que possa realmente possam assistir e levar lá as suas preocupações. Outra é disponibilizar também o atendimento rotativo por vereadores, presidentes e deputados da Assembleia Municipal, também nas 12 freguesias, nas atuais 12 freguesias. Outra coisa, queremos tornar a Assembleia Municipal mais dinâmica e mais aberta à população. E também muito mais participativa. Ou seja, hoje vamos a uma Assembleia Municipal e realmente aquilo é uma monotonia, porque muitos dos eleitos... E como é que conseguem? Bem, é muito simples, basta colocarmos pessoas da segunda Assembleia e com certeza que iremos dar uma dinâmica diferente à Assembleia. Isto é assim em todos os conselhos, em todas as Assembleias Municipais onde temos eleitos da CDU. Outra das medidas é levar a Assembleia junto das escolas, e uma das ações que podíamos fazer, e já que falei em medidas em concreto, era realizar uma medida tipo Parlamento Jovem. Ou seja... Mas nós podemos levar a escola à Assembleia, não é? Estava a levar a escola à Assembleia e a Assembleia à escola. Por isso é que é o Parlamento Jovem, não é só
levar os miúdos ao Parlamento, mas também vêm os deputados às próprias escolas falar do funcionamento da própria Assembleia, neste caso da Assembleia da República. Outra é promover ações que sejam, tomadas de decisões que sejam também, que tenham o contributo da própria população para decidir. Por exemplo, ao nível estava a falar em termos de participação. Quer dizer que o Sr. pretende aí ter um orçamento participativo também? Eu não falava em orçamento participativo, isso é muito mais complexo. Eu falava em pequenas ações em que a Câmara tenha a possibilidade de ter para uma determinada freguesia algum dinheiro disponível e que seja também a população a decidir se é mais importante reabilitar a escola, reabilitar algum espaço público. Isto terá a ver com a relação da Câmara com as juntas de freguesia também, a questão da delegação de competências. Como é que o Sr. se for eleito, o que é que pretende fazer em relação a isso? Este relacionamento da Câmara com as juntas de freguesia? Nós queremos estreitar o relacionamento com as juntas de freguesia. Com delegação de competências? Delegando competências, fazendo protocolos, nomeadamente na parte da... Já existe alguns protocolos, mas muito rudimentares. Pretendemos alargar este tipo de protocolos, sobretudo também para que as próprias autarquias passem a ter uma gestão, as próprias autarquias, as freguesias, ao nível dos caminhos, sobretudo dos caminhos agrícolas e rurais, e uma estreita articulação, que é óbvio, com a própria Câmara Municipal. Outra coisa que também pretendemos agora ao nível da autarquia em concreto é responsabilizar o Comitê Central sempre que haja também transferência de competências para o poder local, ou seja, falando das juntas de freguesia, não é só atribuir competências para as juntas de freguesia, é também atribuir competências e o respectivo financiamento. Isso, atribuir competências é fácil, mas... Há umas áreas específicas que entendesse que devia haver transferência do Poder Central para as câmaras? Por exemplo, quando foi a intenção do Governo ser competência das câmaras municipais a Estrada Nacional 16, as câmaras não aceitaram porque o Governo queria dar a gestão, mas não o respectivo financiamento para as melhorias. Isto é um exemplo. Já estou só mais um exemplo muito para, entretanto, fazemos aqui um curto intervalo, mas pode concluir e depois faremos... Só concluir daqui da parte relacionada com a Câmara Municipal, depois iremos com certeza a outros. Outra questão, não menos importante, é que pretendemos, e também já falei aqui há pouco, de um modo geral, pretendemos gerir a Câmara Municipal em função do atual modelo das 12 freguesias, ou seja, respeitando a lei, como é óbvio, mas respeitando a vontade do povo e a identidade dessas mesmas freguesias. Por outro lado, acho que é dever... Queria-me clarificar um pouco isso, como é que vão fazer? Quer dizer, ignoram a união das freguesias, é? Não é ignorar, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi, respeitando a lei, por exemplo, e depois até poderia mais tarde falar nisso... Respeitando a lei significa que vai ter que trabalhar com a junta da União. Sim, estou a falar respeitando a lei. Ainda há pouco referi que deslocalizar as reuniões pelas atuais 12 freguesias, não é pelas novas 8, é pelas atuais 12. Ou seja, não é só ir à União de Freguesias, é ir a Regoso, ir a Estoril, ir a Sejães, ir a Soto. Pois, da mesma maneira que qualquer freguesia poderá tocar a vários locais. Esta questão. Outra, que nós estamos também previsto, e até para dar dinamização à sede do Conselho, será realizar um evento, um certame, uma vez por mês, dando destaque a cada uma das freguesias no centro da Vila de Oliveira. Muito bem, Sr. Nós iríamos então aqui interromper esta nossa conversa para fazermos um curto intervalo e regressávamos já para a continuação da entrevista com o Dr. Miguel Martins, candidato da CDU à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Então, até já. Ora, seus ouvintes, vamos retomar a nossa entrevista com o Dr. Miguel Martins, candidato da CDU à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Doutor, antes de entrarmos no intervalo, estávamos aqui um pouco a tentar ver as propostas da CDU no que diz respeito à questão das infraestruturas básicas, nomeadamente o saneamento, o abastecimento de água e a rede viária. O que é que a CDU, como é que a CDU vê o panorama do Conselho de Oliveira de Frades e o que é que tem a propor
para este setor. Exatamente, nós estamos aqui ao nível das propostas mais em concreto para o Conselho de Oliveira de Frades, pela CDU, e tinha terminado, se não salvo erro, na questão da dinamização da sede do Conselho, ou seja, de realizarmos um certame mensal destinado e tendo cada freguesia do... Certame de que tipo, doutor? Uma feira, um certame cultural, de outro tipo? Incorpora quer a parte cultural, quer a identidade das próprias atuais 12 freguesias, isto para dar dinamização à própria vila que, ao fim de semana, é muito monótona. Isto, um certame deste nível, com certeza que iria dinamizar também o próprio comércio local, nomeadamente a parte da restauração. Outra questão que nós pretendemos é, ao nível da dinamização da própria vila, é reforçar o elo com as associações culturais para que produzam atividades e tragam essas atividades também para a sede do Conselho. Outra proposta em concreto é a criação de um parque urbano verde junto à Igreja de Oliveira de Frades. Atualmente há ali algumas iniciativas ligadas a desportos motorizados, mas o que pretendemos é tornar aquele espaço muito próximo da vila, num parque urbano que tenha, que as pessoas tenham a possibilidade de passarem lá tempos agradáveis. O espaço é público, é camarário ou... Isso, independentemente de ser público, camarário ou privado, se houver intenção e se houver vontade, a situação com certeza que se resolve. Se for a igreja, por exemplo, a igreja pode não estar muito interessada em ceder para... É fazer todos os esforços para que isso venha a acontecer. Depois, por outro lado, queremos também atrair eventos de baixo custo ou gratuitos para a sede do Conselho. Também incentivar a que artistas de rua, quer na música, quer a outro nível, venham dar dinamização, sobretudo até, por exemplo, na altura do Natal, e tal, para fomentar também o próprio comércio local. E achamos também fundamental outra questão, não quero dizer que seja para daqui a 4 anos, mas para ir pensando no assunto, que é a criação de uma âncora capaz de atrair pessoas para o Conselho. Atualmente existe, ao nível cultural, o Museu Municipal, de excelente qualidade, mas é mais um dos museus que existe no país, ou seja, é óbvio que tem uma importância enorme para Oliveira de Frades, porque está ali demonstrada os antepassados. Coisa rara de quem tem gerido o nosso Conselho, que tem eliminado, praticamente tem passado uma tábua rasa do passado. Mas o que nós pretendemos... Tem um museu, como está a dizer aqui, preserva essa memória. Aos outros níveis, por isso que eu disse que este era uma... Mas é que níveis mais aqui, acho que... Não, falei na questão da estação do caminho. Pois, mas essa foi mas só para dizer que era importante em Oliveira de Frades ter uma âncora, poderia passar por criação de um museu virtual, ou seja, uma âncora turística capaz de atrair pessoas. Mas também em articulação com os conselhos. Continuamos a falar muito em centralização na sede do Conselho. Não, eu estou a falar especificamente na sede do Conselho. É óbvio que não podemos descurar da sede do Conselho, mas também temos de garantir para as freguesias, para as outras freguesias, a possibilidade e a capacidade de não serem discriminadas como tem acontecido. Eu sei que, por exemplo, agora foi inaugurado um pavilhão multiusos em Oscar Garçom das Maias. Não acha que isto já é uma descentralização, doutor? Ou acha que ainda é pouco? Ou será sempre? É óbvio que é importante. Mas também, não só o pavilhão, é necessário outra qualidade de vida, como há pouco falei, na questão que não compete diretamente até à Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal tem a capacidade e o dever de zelar por isso, nomeadamente ao nível das telecomunicações. Imagino que aqui é uma empresa se localizar num sítio em que não tem acesso à internet, em que a internet... Mas isso acontece em Oliveira de Frades? Então não acontece. Então a zona industrial não tem acesso à internet? Eu estou a falar no Conselho. Não vamos fazer parques industriais em cada freguesia. Não estou a falar em parques industriais, aliás, a nossa... Falar em empresas que não têm internet. Então, uma empresa pode ser um trabalhador independente, pode ser uma empresa de contabilidade que está localizada, por exemplo,
em São João da Serra é que necessita de ter uma ligação rápida à internet, porque tudo é online. E mais, e outra coisa também, qualquer trabalhador independente só recebe a correspondência via CTT online, ou seja, tem que ter uma ligação à própria internet. O que é uma tem pouca cobertura nesse aspecto, é? Sim. Não é só Oliveira de Frades, é São Pedro do Sul, é Vozela, é Castro Daire, é Sinfãs, a preços superiores aos que são cobrados nos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto. Mas voltando aqui às questões das opções, das opções em concreto que iremos e que pretendemos para Oliveira de Frades. Já falei aqui nas acessibilidades, na rede viária municipal. E de referir também outra coisa curiosa. Há pouco tempo foi inaugurado uma estrada, uma variante que faz a ligação entre a zona industrial de Oliveira de Frades e Rigoso. Primeiro, foi um investimento elevadíssimo. Uma parte desse investimento foi desnecessária. Uma parte foi desnecessária, sobretudo da rotunda Antelas. Ou seja, abriram ainda por cima ali uma zona Antelas, uma das situações mais interessantes do ponto de vista patrimonial do concelho. E esse, com a justificação... Isto provocou algum estrago no património da Antelas? A nível paisagístico, sim, como é óbvio, não é? Mas aí que as pinturas que foram apanhadas. Não. Foi da parte de cima, da outra parte da Antela. Mas foi um investimento... Mas uma abertura de uma via sempre um bom investimento para as pessoas. Não, é um péssimo investimento. Mas porquê? Com a justificação de reduzir em 1 minuto o tempo de deslocação quem vem de Arcozelo ou de Ribeiradia. Esse dinheiro, se fosse investido nessas próprias freguesias, se calhar não reduzia 1 minuto, se calhar reduzia 5 ou 10. Portanto, este é um mau investimento. Se andarmos na freguesia de Arcozelo, Ribeiradia, por exemplo, em Quintela a estrada está uma parte estava completamente esburacada, colocando em perigo a integridade física das pessoas, mesmo até caminhar, por acaso não tenho aqui fotografias, mas nós temos lá registros em que a forma como a Câmara Municipal trabalha, nomeadamente não zelando também pelas próprias... A vossa aposta é qualificar as estradas que existem, é a melhoria das acessibilidades. E, sobretudo, também, para rentabilizar o investimento, é deixar uma obra exatamente em boas condições, nomeadamente com valetas, para que não venha as primeiras chuvas e estrague o piso, como aconteceu. Em termos de esta recente via, esta variante que faz a ligação entre Rigoso e a zona industrial, apesar de ser inaugurada, pelo menos aberta no início deste ano, está completamente danificada. Completamente. Bastará passar para... Portanto, em termos de vias novas, a CDU não propõe nada de especial? Não. É mais... Não. Portanto, pretendemos e que achamos que é fundamental a manutenção e a melhoria das vias que existem, sobretudo dentro e no interior das populações. E que tenham, por exemplo, a possibilidade... que as pessoas tenham a possibilidade de facilmente se deslocarem ou ir a uma ambulância à própria população. O que não acontece hoje. Há uma população que é o Cercal, que fica em São João da Serra, em que não vai uma ambulância ao centro da população. Ou seja, ainda há de hoje houve lá um pequeno conflito em que tem de ir a um jipe dos bombeiros buscar carregar as pessoas para os trazer com uma ambulância, porque a própria ambulância não vai dentro da população. Estamos a falar no século XX com Oliveira de Frades e que as pessoas de Oliveira de Frades não têm um acesso, digamos assim, ou a ambulância não tem acesso às próprias... Essa é uma medida que a CDU tomará se for eleito. Sim. E foi uma medida também que foi uma medida que há 4 anos também referimos e queríamos que realmente fosse e que chamasse a atenção. Outra é a defesa intransigente contra as portagens da A25. Quer dizer, não basta dizer que és contra as portagens e está a relacionar a política nacional com a política local, mas quando até há candidatos a deputados pelo PSD que defendem
a aplicação de portagens na A25, quer dizer, não é andar com eles ali ao lado na feira, a dizer votem nestes que realmente vão resolver aqui o problema, e depois, quer dizer, não, nós somos contra as portagens, mas aqueles ali defendem a aplicação de portagens, não é coerência. Outra é aumentar as acessibilidades em transportes públicos, dentro do Conselho e também das ligações regionais, reorganizando também a rede de transportes públicos. E também outra coisa é exigir, junto ao Governo, e reivindicar a construção de uma linha férrea que faça a ligação entre Aveiro, Viseu Guarda e que tenha estações em Oliveira de Frades. E seguindo o antigo traçado do Valboa, É óbvio que tem de ser um traçado ajustado aos tempos de hoje e às necessidades. Também estamos a falar que hoje há outras alternativas que não existiam e outras formas de trabalhar que não existiam quando foi construída a linha de Valboa, mas é óbvio que muito similar, uma via muito similar. Também já falei aqui reivindicar juntas das operadoras de telemóveis e comunicações a melhoria do acesso e também, caso não seja possível, a Câmara disponibilizar, por exemplo, o serviço de internet móvel, como também acontece até com uma povoação aqui bem próximo de nós, que é a própria Junta de Freguesia que garante esse acesso. Outra é reivindicar junto ao Governo a cobertura total da televisão digital terrestre pelo Conselho e uma luta intransigente contra o encerramento dos serviços prestados pelo CTT. Hoje ainda temos, quer dizer, já está um bocado débil o serviço prestado pelo CTT no Conselho, que já nem todos os dias, se calhar já estão a tentar a habituar as pessoas a um mau serviço, mas a tendência é que, se eventualmente for privatizado, esperamos que não, é que as pessoas deixem de ter todos os dias, diariamente, acesso à correspondência. Que outros serviços é que têm tido, em Oliveira de Frades, há mais serviços que estão em perigo de... Por exemplo, o CTT, para falar também da antiga zona agrária, a estação agrária, também agora, que foi também uma das lacunas que a Câmara também nunca conseguiu ultrapassar, nomeadamente criando um gabinete de apoio aos agricultores no município, que é também uma das Portanto, isso seria também uma das propostas da CDU, criar um gabinete próprio na Câmara Municipal de apoio aos agricultores, não só do ponto de vista técnico, administrativo, como tem acontecido hoje, mas de apoio à produção. Fomentar as atividades agropecuárias e industriais no Conselho, também a indústria, e defender também a nossa agricultura e a agroindústria. Por exemplo, se quer medidas inconcretas, colocar, por exemplo, 50% dos produtos que sejam consumidos nas cantinas públicas sejam de origem do Conselho da região. Isto não é nada de extraordinário. Há, até por propostas dos Verdes e da CDU, à Câmara Municipal que quiseram aprovar, há assembleias onde foi aprovado este tipo de recomendações. Nós, na Assembleia da República, os Verdes apresentamos um projeto de lei em que pretendíamos que 60% que fosse consumido nas cantinas públicas fosse de origem local ou regional, e tivemos votos contra do PSD, do CDS e do PS, e aliás o PSD disse que não senhor, que não devemos proteger os nossos agricultores, eles devem concorrer tal e qual como nós outros. Gostaria de ver em alturas de campanhas eleitorais que se viessem dizer isso aos próprios agricultores. Não é só andar com chapéuzinho na cabeça e dizer que estamos a defender a nossa agricultura. Outra coisa é dinamizar e apoiar o comércio tradicional, não só da vila, mas também... Com medidas, doutor? Uma das medidas há pouco que falei era trazer pessoas à vila, e trazendo pessoas é uma forma de dinamizar isto na vila. Outra forma é, como é óbvio, se comprando produtos locais, podem ser também adquiridos no comércio tradicional. Outras questões que nós pretendemos é reduzir as taxas pagas também pelos feirantes, dotar o espaço da feira com condições dignas para os feirantes e para os clientes, nomeadamente através de uma infraestrutura que seja equiparada a uma espécie de mercado que também tenha a possibilidade de funcionar para além dos dias de feira. Também queremos, para além disso, incentivar que a Câmara disponibilize
junto, na periferia da Vila de Oliveira de Frades, espaços, terrenos para a produção de produtos hortícolas, mais como uma espécie de horta para quem realmente necessitar e queira. Acho que é extremamente fácil de realizar. É óbvio que a Câmara não tem terrenos, por exemplo, em Trabenca, em Soto, em Sejens, muito próximo da vila, em que alguém que mora num apartamento tem a possibilidade, se assim eu entender, de ter 500 ou 1000 metros para cultivar umas alfaces, umas batatas. Outro incentivo à produção agropecuária sem uso de pesticidas. Pretendemos também dotar o centro da vila e também outros locais junto às vias, às estradas, com pequenos, uma espécie de quiosques para que os agricultores possam aí vender os produtos, se assim o entenderem. Também é a nossa intenção procurar soluções soluções para que os agricultores possam vender os seus produtos de forma legal, que é também uma das grandes dificuldades. Também já falei na questão da melhoria da rede viária, mas também não só municipal, mas também ao nível dos caminhos agrícolas e florestais, e sobretudo os florestais, dando também a parte da divulgação junto dos bombeiros, através de sinalização, através de iniciativas que façam que, conjuntamente, como é óbvio, com os bombeiros voluntários, para que eles possam conhecer essa rede viária e não se depararem com ela apenas quando existem os mesmos incêndios, apesar de existir a GPS e outros meios que existem hoje que não existiam no passado, mas de qualquer forma, muitas das vezes não se sabe qual é a condição que se encontra. Outra questão é valorizar também as atividades turísticas e naturais e património histórico do próprio concelho. Agora, ao nível do ordenamento do território, a nossa intenção é uma coisa não para realizar a curto prazo, ou pelo menos é começar, que é a base de todo o ordenamento e de gestão de qualquer município, que é fazer um levantamento cadastral do concelho. É algo que... Nós estamos em termos do PDM, doutor. O PDM está atualizado em Oliveira de Frades ou... O que nós achamos ao nível do plano diretor municipal é que, e qualquer a nível nacional, a visão de mero zonamento tem de deixar de existir. O que pretendemos é que no plano diretor municipal e nos planos de ordenamento sejam integradas atividades, ou seja, sejam compatibilizadas várias atividades e não um mero zonamento. Vou dar um exemplo em concreto. A avicultura em Oliveira de Frades sempre foi extremamente importante, não é preciso recordar isso, mas em determinados momentos foi meramente esquecida. Então, quando se elaborou o Plano Diretor Municipal em 94, que foi aprovado em 94, tudo o que era estabelecimentos avícolas de pecuária tinham de ser retirados para fora dos perímetros urbanos, o que não fazia sentido quando sempre foi lá a genes deles. E, por outro lado, para além de serem retirados do perímetro urbano, o que acontecia era que tinham de ser afastados 300 metros do perímetro urbano ou das habitações. Isso, face à nossa estrutura de povoamento, era impensável, não é? Praticamente em lado nenhum se podia ter animais. Isto também foi uma das medidas que levou ao abandono de alguns estabelecimentos, quer avícolas, quer de outras atividades pecuárias. E o que nós achamos. Mas, entretanto, a Câmara recentemente alterou também a legislação a nível nacional alterou, e como tal, ao nível da Assembleia Municipal, retiraram a questão do afastamento dos 300 metros do perímetro urbano. Isto não vai resolver o problema em concreto, não é? Mas provavelmente as pessoas também não querem habitar tendo uma viária ali perto. O objetivo é que os estabelecimentos avícolas ou qualquer outro estabelecimento agropecuário não devem ter, mas é impactos na vizinhança. E não é pelo afastamento, porque pode estar a 1000 metros e pode despejar água, pode lançar efluentes que passam ao pé de uma determinada moradia e está a 1000 metros. E não é isso que pretendemos. O que pretendemos é reduzir os impactos e integrá-los, ou seja, integrar esses mesmos. Por exemplo, eu posso lhe dizer que tenho uma viagem de um vizinho meu ao pé da minha casa e não me causa qualquer tipo de
de impacto, não é isso? Se calhar gostaria de E não está ter. mais próximo, Mas gostaria de não ter, se calhar. não, é bem diferente. É bem diferente. Não me causa impacto, se me causa impacto, eu que sim. Não é? Tem impactos visuais e tudo, não. Estamos a falar de outra coisa, mas também Eu acho que também há sim. formas de resolver isso. Há países em que resolvem isso de outras maneiras. Pois. Aliás, há aldeias históricas e turísticas que têm viários integrados na própria aldeia. Funcionam, mas é de outra maneira. Podem, dentro de determinadas condições, nomeadamente através do revestimento interior, em vez de ser uma estrutura meramente comprida, tem de ser adaptada ao meio em que está inserido. E é isso que nós pretendemos, não só para os aviários, mas também para as várias atividades. E acho que é uma filosofia de ordenamento do território que tem de ser mudada e tem de reduzir o mero zonamento e passar a haver uma maior Mas isso-me com a integração. ideia de que foi aprovado em 94. Portanto, já devia estar revisto e aprovado um novo, não? Há bastante tempo. Tinha 10 anos de vigência. O horizonte temporal normalmente é 10 anos. Pronto, mas depois, assim... Até aí, como é que estamos em Oliveira de Frades em relação ao PDM? Não há nada. Está a ser elaborado algo novo? O que eu posso dizer foi aquilo que eu disse, é que relativamente ao plano anterior, o que aconteceu foi, isto estou a falar meramente na parte da relativamente à avicultura. Como sabe, era difícil legalizar os aviários por uma complexidade de legislação, quer da parte do PDM, quer também ao nível do setor. Mas, acima de tudo, o que eu estava a falar relativamente ao PDM é isso que pretendemos, que é integrar atividades e não fazer o mero zonamento que tem acontecido. Depois pretendemos também, continuando porque o tempo também já está a escassear, apoiar os jovens no acesso à aquisição de habitação, a preços socialmente justos, de preferência a habitações reabilitadas, aumentar as bolsas de solo da autarquia, quer na vila, quer nas freguesias, de forma a descer o preço especulativo da habitação. É impensável, numa vila de Oliveira de Frades ou no concelho, o preço da habitação ser mais elevado que em algumas áreas metropolitanas. Isto só se justifica face à especulação imobiliária que tem existido e que tem fomentado a partir dos anos... Mas a Câmara tem investido alguma coisa em habitação social? Eu quando falo em habitação social, não estou meramente a falar de... Vou dar um exemplo em concreto. Tem investido. Em Pinheiro de Lafões houve a habitação social. E onde é que ela foi localizada? Foi localizada onde era a antiga estação de caminhos de ferro, no comboios, ou seja, demolir a estação para criar ali a habitação social. Quando há outras formas, o que nós pretendemos é que a Câmara disponibilize habitação a preços controlados, socialmente justos, e de preferência que seja em espaços que sejam reabilitados. Construir de raiz, acho que é um erro quando há outras possibilidades. Mas a reabilitar habitações, casas devolutas, é isso? Adquirir Isso não ficará assim muito mais caro o setor. Também é outra coisa, nós temos habitações e terrenos mais caros do que noutros municípios. Mas de qualquer forma é sempre importante. Por isso é que quanto mais terrenos a Câmara tiver, mais fácil é disponibilizar isto. É mais fácil controlar a especulação imobiliária. Depois, ao nível do ambiente, pretendemos zelar pela qualidade ambiental do concelho, nomeadamente e da região, não só do concelho, mas da região, tratando as águas, zelando pela qualidade de recursos hídricos. Falando das águas, doutor, já há pouco questionei sobre a questão do abastecimento de água. Parece-me que até há uma certa polémica em Oliveira de Frades em relação à qualidade da água. O que é que me tem a dizer sobre isso? Depende. Eu não li propriamente a polémica, mas sobre a qualidade da água e o abastecimento de água no concelho. Sim, primeiro ainda não fiz análise da água, também não posso dizer em concreto qual é a qualidade da água, também não vou falar sobre isso. O que existe em Oliveira de Frades é outra questão. Um candidato tem que estar preocupado em saber se a água tem ou não qualidade. Não é? Sim, mas isso é dever da autarquia a zelar pela própria qualidade da água. E há instituições e competentes para fiscalizar isso.
Nesta altura em que, por acaso, até há dois partidos que dizem, um que diz que a água tem qualidade, outro que não tem, e a CDU não tem opinião sobre isso ainda. Não temos opinião sobre isso. Mas não, Não temos dados em concreto, não vamos pronunciar sem os dados em concreto, não é para dizer que eu abro a torneira, realmente a água tem um aspecto diferente do que tinha no passado. Já é um dado concreto. Não sei se é melhor ou pior. Não temos esse dado. Se não temos esse dado, não vou especular sobre essa questão. Não é uma questão de especular, doutor, é uma questão de procurar realmente. Se a qualidade da água não é boa, acho que a CDU neste campo tem que se preocupar. Estamos a dizer que a qualidade da água é uma das competências da Câmara Municipal. Pois. E o que nós pretendemos é zelar pela qualidade da água. Nós estamos eleitos atualmente. Mas isto também não está eleito e não podiu tomar a imposição aí sobre outros assuntos. Mas em relação à água, não estão preocupados. Não, nós estamos preocupados. O que eu acabei de dizer é que queremos zelar pela qualidade das águas do concelho. Esse ponto. Agora, todas as águas, e aliás também outra coisa, há pouco tinha falado na segurança alimentar, e a segurança alimentar também tem a ver também com a qualidade da água, como é óbvio. Aí é que a Câmara pode intervir. Nós, enquanto CDU, já não intervém noutros campos, não temos a competência agora para fazer análise à qualidade da água. Mas tem para se preocupar. Sabemos que no passado houve outros partidos que fizeram isso, e realmente é como se não fosse, porque não tinha... Pois, mas quando eu vejo que o Sr. Doutor, e muito bem, se preocupou com determinados assuntos, que, enfim, sem ser eleito, sem ser até da sua competência, e agora estava a dizer que a questão da água, nós não estamos, enfim, isso não sabemos que isso é competência da Câmara. Há aqui uma certa incongruência, doutor. Não, o que eu estive a dizer é que nós pretendemos... Acho que se há um assunto que é importante, que é o abastecimento de água, se até se põe em causa a qualidade da água que é distribuída no Conselho. A CDU, nesta altura, não tem uma opinião. Não é que parece uma opinião, não temos dados para nos pronunciarmos em concreto. O que sabemos é que queremos a qualidade da água. Conforme conseguiu noutros aspectos, noutras circunstâncias, o doutor procurou, e muito bem, levantar outras questões e se calhar inteirou-se, vai saber. Este, parece-me que há um biscoitozinho, mas... Não diria isso, não diria. Mas em termos, tirando a questão da qualidade da água, o abastecimento da rede, a rede acha que está... Ainda há populações que não têm disponibilização de água, e para não falar dos efluentes. Portanto, isso vai ser uma vossa preocupação também. Sim, já há pouco tinha também dito, e uma das perguntas que fizemos e que nos debatemos ao longo destes 4 anos foi relativamente à qualidade da água, ao funcionamento da ETAR. Também, por falar em água, visitamos também a barragem das Cainhas, e aquilo foi um atentado ambiental o que fizeram. Ao esvaziarem a barragem, tudo que era fauna acabou por morrer, com imensos peixes mortos ali na zona. Mas foi necessário ou não esvaziar a barragem? Havia outras soluções para além daquela que foi tomada. Por exemplo. E uma das soluções era manter-se tal e qual como estava. Então qual foi a razão de esvaziar a barragem? Não foi para fazer limpezas e... Sim, há outras barragens. E melhorar a qualidade da água? E melhorou a qualidade da água? Não sei, eu não sou candidato e eu só estou pelos vistos em questão da água, acho que remeteu para a Câmara Municipal. Não sei se melhorou ou não a qualidade. Isso perguntei hoje a todos se a qualidade da água era boa ou não. O que eu estava a dizer é que a água, eu estou a insistir na água, porque nós... Não, estou a insistir porque não é por nada, porque acho que é um bem essencial e porque nesta altura há realmente uma discussão e um medo de frases com a qualidade da água. E portanto eu estranho que a CDU não tenha uma opinião. Então não temos uma opinião. Eu estava a dizer o que queremos é que a água seja... Isso toda a gente quer, mas o casamento agora é boa ou é má? Se aquela é boa ou é má, eu não tenho os dados em concreto. Se não temos os dados em concreto, vamos pronunciar a dizer que é boa ou que é má. Mas eu tenho aqui, não tenho. Não tivemos a forma de os adquirir. Quando vi o tipo de trabalho e bom que fez aí em relação a outras questões, mesmo sem estar na Câmara Municipal e sem estar em qualquer órgão,
Também acho que Olha, em relação à água, até em relação à água. continuar na água. Nós pedimos ao Governo as análises da água aqui de São Pedro do Sul. Nós estamos atrás. Ao governo, Sim, ao Governo. Do Rio Volga. em relação ao Rio Boga. Olha, se Castro Daire, a qualidade da água é fantástica, segundo as análises. E veja lá o Rio Pé. Então, há descargas de efluentes, é estar nem sequer. A Câmara Municipal nem sequer tem a licença para a rejeição de águas residuais em Castro Daire, ou seja, com certeza que a água tem de sair, e hoje o Governo diz que a qualidade da água está dentro dos parâmetros. Isso é mesmo. Mas continuando aqui com outras questões, queremos também disponibilizar ecopontos pelas povoações. Também queremos disponibilizar no Conselho um centro de depósito que permita a possibilidade de trocas de bens em desuso, nomeadamente móveis, eletrodomésticos, para que as pessoas possam, e roupas também, para que as pessoas possam facilmente trocar. Não há instituições ainda a fazer isso, nem em Oliveira. Normalmente as instituições particulares de seguridade social fazem isso. Costuma haver, ao nível nacional, existe normalmente instituições de caridade. Nós não defendemos na CDU de caridade, defendemos solidariedade. E independentemente da pessoa ser pobre ou rica, deve realmente utilizar e reutilizar os bens, Não é propriamente caridade, também é solidariedade. Não há facto de ser feito por uma instituição de solidariedade social, quer dizer, ou por uma misericórdia, não quer dizer que isso tenha um caráter de caridade só. Às vezes é, mas nem sempre. Mas é isso que eu estava a dizer, ou seja, não queria focar especificamente se é da instituição A ou B ou C, mas que a Câmara Municipal tenha a possibilidade de ter um espaço em que as pessoas possam. A Câmara Municipal também nos pode encarregar tudo, não é? Tem competências para o tal. Depois também pretendemos pretendemos nas freguesias colocar, arranjar uma solução, nomeadamente de coletores, para possibilitar o tratamento das águas residuais numa ou noutra hectare, eliminar os focos de poluição das linhas de água. Queremos tolerância zero ao uso de pesticidas, quer pela autarquia, Câmara Municipal, quer pelas juntas de freguesia. Queremos também recuperar... Mas a Câmara Municipal utiliza pesticidas, não? Normalmente as pessoas veem os funcionários, sobretudo das autarquias, das juntas de freguesia, a utilizar. Por isso é que nós não queremos... Mas a limpar as valetas, é? Nós não queremos que a Câmara Municipal, nem a própria junta de freguesia, qualquer junta de freguesia, utilize pesticidas para o controle da vegetação. Queremos também recuperar recuperar paisagisticamente a via estruturante da zona industrial A25. Queremos também dar particular atenção às fontes e fontanários públicos de água potável. Aqui está mais uma questão relacionada com a água. Não dizer se a água, se é assim ou assado, o que nós queremos é que realmente a água seja potável. E por falar em água, também outra coisa que não podemos esquecer é que a CDU defende com coerência que a água deve ser pública e não deve ser privatizada. É um bem público, isto caso à vida, e como tal não pode ser limitado aos interesses de 3 ou 4 empresas. Por outro lado, queremos também uma participação ativa na divulgação do património natural do Concelho e elaborar, acima de tudo, também uma carta de riscos ambientais e tecnológicos para o município de Oliveira de Frades, como é óbvio, em articulação com os planos de proteção civil e contemplo também os núcleos históricos das povoações. Há pouco falei também na povoação de Cercal. Ao nível da saúde, são propostas da CDU defender e melhorar os níveis de prestação dos cuidados de saúde das populações, acabando com a necessidade das pessoas irem de madrugada para a porta do centro de saúde ou do posto médico. E como é que pretende fazer isso? Há outras possibilidades e há soluções que têm vindo a ser implementadas noutros espaços, nomeadamente, como é óbvio, isto também tem de ser em articulação com o próprio Governo e a IRS Centro. Por outro lado, também queremos reivindicar junto do Governo e da IRS Centro. Mas isso era a criação de serviços de saúde em cada freguesia? Era como aqui? Estou a falar, não, passaria meramente por uma gestão da marcação das consultas, algo a estudar também em concreto,
mas há outras possibilidades e e outra coisa, se assim for o caso, o reforço também de profissionais de saúde. Por outro lado, queremos também reivindicar junto do Governo e da ARS Centro um serviço de urgências permanente e não apenas uma coisa residual como agora acontece, ou seja, só para dar um exemplo concreto, alguém que esteja na Feira do Belgueiro de Frades e que tenha qualquer tipo de problema de saúde, que não seja da unidade de saúde familiar que está lá integrada, não pode ser atendida lá e tem de vir a São Pedro do Sul, que não fará o mínimo sentido quando temos ali uma infraestrutura ao lado. E queremos também fomentar a implementação de centros de dia e de noite no Conselho. Ao nível... Mas não existe nada no Conselho, existe, mas... agora foi inaugurado, ou vai ser, um lar de idosos em Ribeiradinho. Mas nós pretendemos dar, quando falamos de 15 centros de noite, é outra coisa, não passa por lá. Nas aldeias há uma população muito envelhecida e que tem alergia, tem preconceito relativamente aos lares. Mas não se importaria de passar a noite em que tivesse alguma segurança, ou que tivesse alguma pessoa que quer segurança relativamente aos amigos da aldeia, quer até em termos de zelar pela própria saúde, se estiver doente e não sei o quê. Isso seria importante e durante o dia continuar a fazer a sua vida na própria habitação. E achamos que isso é extremamente importante para não há unidade destas em Oliveira de Frades? Não temos. Só ao lar e pouco mais. Depois, ao nível do ensino, queremos reivindicar junto ao Governo a atribuição de manuais escolares gratuitos para os estudantes do ensino obrigatório, disponibilizar um banco de livros e materiais escolares para que possa haver troca. Não é só para a caridade, como hoje quase acontece, não é? Que quem recebe apoios tem de devolver os livros, porque achamos isso uma forma de discriminação. Que quem recebe não tenha que devolver para servir a outros? Não, acho que não. Porque é que tem de ser, sendo assim, é todos. Porque é que tem de ser quem recebe o apoio? É todos. Estou a falar de todos, independentemente de... Porque a razão é que as pessoas, se os livros estão em bom estado, não vão servir para outros. Não podemos, mas é discriminar. Achamos que é fundamental que haja este tipo de troca. Mas não podemos discriminar. Se a pessoa é pobre, tem de devolver os livros. Não, se a pessoa é pobre, mas, ó, doutor, provavelmente se eu comprar os meus livros, já não tenho a obrigação de os devolver. Mas se eu os recebo, e não vamos aqui também com a questão da que se eu recebo, porque efetivamente necessito de alguma instituição que me cede, porque é que eu não usei devolver para depois servir outras pessoas. Não vejo aqui... Eu vejo que isso seja uma discriminação entre alunos que não pode existir. Não há discriminação nenhuma. A melhor maneira é haver uma discriminação se eu, que compro os meus livros, tenho possibilidade de os comprar. Agora, ser obrigado a devolvê-los para ser igual aos outros, não. Sim, mas imagino que os livros vão andar 10 meses. Um aluno anda 10 meses. Se estiverem em más condições, é evidente. Então, se estiverem em más condições, são obrigados. Depois, o que é que vai acontecer? O próprio aluno vai ter de, no final, reembolsar os livros porque já não os tem, porque estão em péssimo estado. Não fará o mínimo sentido. Eu discordo dessa opção. O que eu acho é que o material escolar deve estar disponível. Mas a discriminação também inclui mais alguma coisa, doutor. Isso é discriminação. Não, a discriminação é a gente sabe que hoje a tendência da direita é criar uma sociedade em classes, não é? Os ricos, os pobres e tal, o coitadinho que tem de viver a caridade não pode ser assim. Mas há situações em que as pessoas, sem ser uma questão de discriminação, há situações em que as pessoas não têm possibilidades mesmo. Se forem ajudadas, não vejo. Sim, mas isso é uma função do Estado. Pronto. É uma função social do Estado. E não tem a pessoa de andar a correr atrás da caridade para sobreviver, não é? É a função do Estado de zelar para que, pela integridade das pessoas... Se eu quero criar um banco de livros, não é? Então, um banco de livros e de material escolar para que... Pronto. Para quem assim precisa? Não é para quem precisa. Mas lá estamos... Eu acho que a sociedade hoje está muito reduzida para quem precisa, não? É disponibilizar. Acha que não é mesmo a quem tenha... Mesmo quem tenha possibilidades de comprar os livros, deve ser fornecidos pela Câmara Municipal. Imagino... Pronto, se entendemos o ensino gratuito, seria assim. Alguém que tenha dinheiro não pode, segundo a visão que está a dizer, não pode ir a uma loja de roupa e comprar roupa em segunda mão, porque tem dinheiro.
Não, a pessoa, assim, se o entender comprar roupa usada, então por que não? Mas aqui não vai comprar roupa usada. Se for livros, então não. Vai tê-los de graça. Então porquê é que não há de trocar o livro do nono pelo do 10º? Ou do 8º pelo 9º? Não é preciso ser pobre para fazer isso. Quer dizer, estamos a reduzir... Estamos a falar de troca. É um centro de troca, não é? Para ajudar as pessoas a... Não, mas pode haver um centro de fornecimento de livros sem ser troca. Não, mas o que eu estava a falar, a proposta em concreto, é um centro de troca de livros e de material escolar. Sim, se pode. Assim, tal e qual, podia ser na mesma infraestrutura que há bocado estava a falar, num centro de troca de roupas, de material em desuso, que para mim pode ser em desuso, mas para outra pessoa pode até achar interessante. Pois, já estava a falar em fornecimento de livros a quem não tem possibilidades, mas também não tem para trocar e ter acesso aos livros. Outra, ao nível do ensino, também é proposta da CDU disponibilizar a articulação com os estabelecimentos de ensino, nomeadamente do ensino superior, os estágios curriculares na autarquia. Achamos que é benéfico quer para a autarquia, também quer para as próprias universidades e também para os próprios alunos. E promover uma escola municipal pelas freguesias, em conjunto com professores que eventualmente estejam disponíveis para o efeito. E queremos, como é óbvio, lá para uma escola pública e um ensino público. Essa escola municipal, não entendi bem, doutor, o que é que pretende? Essa escola municipal, o que é que será? Será um conjunto de profissionais de ensino que possam estar disponíveis, ou porque estão desempregados, ou porque querem... Que é o tipo de uma universidade sénior, digamos? Não era uma universidade sénior, era um espaço em que um professor ou outro fosse à junta de freguesia, fosse à associação onde tivesse espaço, e que, para quem assim o entendesse, ajudasse a escrever, alguns que ainda não sabem escrever, a melhorar, nomeadamente ao nível da educação básica, da escrita, da interpretação, da contagem, etc, etc. Da matemática, etc. Depois, ao nível da cultura, e lazer. Estamos quase a hora, mas só para dizer as nossas propostas. Podemos fomentar atividades ao ar livre, disponibilizar condições aos municípios para diversificarem a prática de atividades desportivas e ligadas às artes, como há pouco acabei de referir, aproveitar a sabedoria popular e transmiti-la aos mais jovens, apoiar as atividades e as coletividades para a promoção e produção de atividades culturais, como por exemplo os intermeses, que acabaram por ficar em desuso, apoiar a constituição de associações juvenis, reforçar a atividade cultural, também como já referi, na sede do Conselho, em extensão com a programação cultural para as 11 freguesias do Conselho, implementar parques para crianças e idosos com atividades e também dotar, como há pouco acabei por falar, no parque urbano, a construir junto à igreja um espaço que tenha tipo um parque radical para que os jovens possam ter também e possam realizar atividades desportivas no Conselho. Em relação, já que está em tipo de atividade de ocupação de tempo, em relação à terceira idade, doutor, o que é que propõe? Uma das coisas é tentar interligar o espaço, não só para fazer encaminhar as pessoas por faixas etárias, mas tentar conciliar quer os mais velhos, quer com os mais novos. Aliás, até acho que é extremamente útil. Eu, enquanto criança, tive a felicidade de crescer numa aldeia e tive a felicidade de contactar e de aprender muito com as pessoas mais jovens, mais idosas, quer sobretudo até nos próprios espaços públicos, e havia muita interligação, sobretudo aos domingos, e é criar esse espaço, fazer com que haja essa nova interligação, em que, mas para isso é preciso haver pessoas, e é preciso haver pessoas idosas, também é preciso haver jovens nas aldeias. Há pouco referi naquela freguesia, naquela população de Ribeiradia, que uma pequena população que tem 9 jovens, e em que é uma população esquecida
pela Câmara Municipal. Doutor, muito bem, estamos mesmo em cima da hora, dava-lhe mais 2, 3 minutos, doutor, para uma mensagem que queira deixar aos ouvintes e aos munícipes de Oliveira de Frades. Antes o tempo passou rápido. Nós este ano, estas eleições, o principal, o tema da candidatura, o slogan é porque não somos todos iguais. E não somos todos iguais pelo trabalho, pela honestidade e pela competência. Isto vem-se demonstrando ao longo dos 4 anos em que não hibernamos. Fomos, quer em Oliveira de Frades, quer também ao nível, levando as preocupações de Oliveira de Frades à Assembleia da República, questionando o Governo, fazendo comunicados de imprensa, fazendo cartas abertas à Câmara Municipal de Oliveira de Frades, isto porque não temos, como é óbvio, atualmente nenhum representante da CDU eleito nos órgãos municipais e nas Assembleias de Freguesia. E achamos que, ao nível da Assembleia Municipal, daríamos outra dinâmica se estivéssemos lá representados e, com certeza, que daqui a 4 anos o Conselho de Oliveira de Frades teria muito a ganhar com a representação da CDU. Estamos aqui porque estamos, e a nossa maior motivação é defendermos e estarmos em prol dos interesses e das necessidades das pessoas, e como tal achamos que era fundamental termos eleitos, sobretudo também ao nível das Assembleias de Freguesia, para depois haver uma regulação. Iremos concorrer a 6 de 8 freguesias, à União de Freguesias de Oliveira de Frades, são Soto, de Lafões e Sejães, à União de Freguesias de Rigoso e de Estris, a Pinheiro, Arcozelo das Maias, Ribeira de Dio e São Vicente de Lafões. E já agora só uma deixa, é que em Pinheiro iremos concorrer, e há dias vimos um cartaz, o autor do PST e até o próprio presidente, o atual presidente da Câmara e candidato novamente à Câmara Municipal, e o candidato à Assembleia de Freguesia de Pinheiro, nem sabe o nome da freguesia, porque aparece Pinheiro de Lafões e o nome da freguesia não é Pinheiro de Lafões. A freguesia é Pinheiro. Pinheiro de Lafões é a localidade lá para onde está localizada a igreja. Nós, pelo trabalho realizado, se as pessoas forem tão coerentes como nós temos sido com o nosso trabalho, acho que tínhamos a possibilidade de elegermos representantes. Nós, só para dizer que nós na CDU não encaramos as eleições como uma competição desportiva, não estamos aqui nem para ganhar nem para perder. Em democracia, na minha opinião, não há nem vencedores nem perdedores. Há pessoas que são eleitas ou não para representar quem os elegeu. Por exemplo, em Pinheiro, por cada 100 votos é eleito um representante. Para a Assembleia Municipal, assim à vontade, por cada 500 votos é eleito um deputado municipal. E achamos também outra coisa também importante, é que, e recordando um princípio da ecologia enquanto ciência, é que diversidade significa estabilidade. E por isso haver uma Assembleia Municipal com diversidade de outros intervenientes políticos, que nós esperamos que também sejam da CDU, será extremamente importante para valorizar o papel de um órgão que, pela qualidade dos eleitos, tem sido, na nossa opinião, má, tem desvalorizado esse mesmo órgão. Só de referir mais duas questões de modo geral. Salvo erro, a candidatura que apresenta mulheres às Assembleias de Freguesia. Acho que nem o PS nem o PST apresenta nenhuma, pelo menos o PST não apresenta nenhuma mulher à Assembleia de Freguesia. À Câmara e à Assembleia Municipal apresentamos 50% de homens e 50% de mulheres. E outra coisa curiosa, às Assembleias de Freguesias temos 2 candidatos homens e 4 mulheres. Isso é uma particularidade. Em Pinheiro, os atuais eleitos da maioria do PST, no passado, enquanto candidatos, apresentaram os 3 primeiros cumpriram a lei da paridade, ou seja,
2 homens e uma mulher. No entanto, na formação do Executivo, apesar de terem maioria, não esteve qualquer mulher representada, ou seja, quer o Presidente, quer o Secretário, quer o Tesoureiro, acabaram por ser do sexo. Muito bem, Sr. Estamos mesmo a terminar. Terminamos então aqui a entrevista com o Dr. Miguel Martins, candidato da CDU, Coligação Democrática Unitária, à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Muito boa tarde, seus ouvintes, e até à próxima entrevista.